estão no melhor local do mundo, o que Deus escolheu para a sua obra, para a gente dedicar um momentozinho para adoração. Amém, meu irmão? Então, sejam muito bem-vindos, queremos ver vocês mais vezes aqui, tá? E aí, as crianças, né, a gente vai ter a salinha. Tem mais uma pessoa? Tem? Como é o nome, por favor? Carmen Lúcia, né? Pronto, seja muito bem-vinda, tá? Deus abençoe a sua vida. Pediram para informar aqui que a salinha são as crianças de 3 a 6 anos, tá? Reunir para ir lá para a salinha. E agora vamos ouvir a palavra poderosa da Denise, né? Então pronto, o Espírito Santo vai abalar, mas é através da Denise, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é o pastor Sônia não, mas é uma só carne, né? Então vai dar certo. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só organizar aqui um pouquinho, que tem mais caneta do que gente aqui nessa igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Se você encontrou e você puder, você se coloca de pé. Daqui a pouquinho você vai ficar bastante tempo sentado. Nós vamos ler o capítulo 4, do 1 até o versículo 30, e depois nós vamos ler do 39 ao 42. Tá certo? Acompanhe comigo. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, a tradução, mas você acompanha pela sua ou aqui pela tela, e você vai entender essa história maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu, eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Versículo 11. Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido." "Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta.
Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, crê no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte em Jerusalém, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome esta noite. Senhor, nós rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. Deus, nós te louvamos porque nós sabemos em quem temos crido. Nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. E a minha oração, Pai amado, esta noite é que a tua palavra venha confrontar os nossos corações. Senhor, a tua palavra, ela é transformadora. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que hoje possamos sair daqui transformados. Ó Deus amado, sempre há algo que precisamos mudar. Senhor, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós sempre teremos que mudar. Nós sempre teremos que estar revendo, Senhor, as nossas ações. Então eu te peço, em nome de Jesus, que esta noite o teu Espírito Santo venha nos revelar aquilo em que precisamos mudar. Que o teu Espírito Santo de Deus venha confrontar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração. E que possamos, Senhor, sair daqui hoje de uma maneira diferente de como chegamos. E que possamos, Senhor, enxergar com os olhos espirituais tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós essa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Essa passagem do Evangelho de João é uma passagem bem conhecida. Eu creio que para quase todos aqui não é algo novo. Essa história ela é cantada, essa história ela é muito contada nas escolas bíblicas, mas eu creio também que a palavra de Deus ela se renova, que sempre há algo novo a aprendermos através das Escrituras, que é a palavra de Deus revelada. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma transformação. 4 passos para uma transformação. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a jornada dessa mulher, uma mulher samaritana, que um dia ela teve um encontro.
E esse encontro foi decisivo na vida dela. E eu peço ao Senhor que cada um de nós aqui possamos também ter esse encontro. Encontro para o renovo, encontro para a mudança, encontro para o confronto, para que nós possamos entender aquilo que precisamos mudar e que essa mudança aconteça nas nossas vidas, não pelo nosso poder, porque não temos nenhum poder, mas pelo poder do nosso Deus, que é capaz de nos transformar a cada dia. Então, eu quero começar, nós vamos dividir essa história em 4 partes, 4 passos na vida dessa mulher que levou ela a uma transformação. Constantemente, nós precisamos tomar decisões na nossa vida que vão nos levar a algo novo. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa decidir sobre o emprego, a gente precisa decidir sobre algumas posturas, e as nossas decisões nos levam a algo diferente que a gente vai precisar vivenciar após essa decisão tomada. Então, aqui na Bíblia, no Evangelho de João, a gente vai encontrar a história de uma mulher que teve esse encontro com Jesus, precisou tomar uma decisão, e a partir dessa decisão, dessa mulher, a vida dela foi transformada. Eu quero que você volte comigo aqui nos versículos 1 até o versículo 9, que vai nos falar da necessidade ou do motivo, não vou dizer necessidade, mas o motivo que levou esse encontro. Jesus estava na Judéia e os fariseus estavam lá dizendo que Jesus já estava muito famoso, Jesus já estava ficando muito conhecido. E aí Jesus decide sair dali e voltar para Galileia. E no caminho, nesse trajeto, Jesus precisou passar pelas terras de Samaria. Aqui na minha tradução, ele diz que ele tinha que passar no versículo 4 do capítulo 4. Talvez na sua vai dizer ele teve que passar. Provavelmente, a região de Samaria estava ali no meio do caminho de Jesus, vamos dizer assim, né? Fazia parte do percurso. Mas Jesus tinha que passar por ali. Não porque aquele caminho não podia ser desviado, mas porque Jesus tinha um encontro naquele lugar. Porque alguém precisava ouvir e falar sobre o Messias. Então, Jesus foi até aquele lugar, cidade chamada de Sicar, onde está o poço de Jacó, que está descrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 48. Jacó faz a distribuição lá das terras e deixa lá o poço de Jacó. E aí Jesus para descansar um pouco. A Bíblia fala que era mais ou menos meio-dia. Meio-dia o sol está bem friinho, né? O sol escaldante, o sol quente, não importa se era aqui no Ceará ou não, eu sei que o sol estava quente. E Jesus estava cansado da caminhada. Jesus, mesmo sendo Deus, ele aqui nos é revelado e provado o lado humano de Jesus. Jesus estava cansado. E aí ele decide parar para descansar. Nessa hora, os seus discípulos se afastam um pouco, vão a uma cidade vizinha para comprar alimento. E nesse momento em que Jesus está ali, só, se aproxima uma mulher para buscar água. A gente vai entender que essa mulher, ela foi lá ao meio-dia, um horário pouco provável de alguém buscar água, até porque, realmente, se tratando de calor, seria melhor ir buscar água de manhãzinha cedo ou no fim da tarde, quando o sol já estivesse mais frio. Mas aquela mulher, ela precisou ir ao meio-dia, provavelmente para evitar encontrar com alguém. Seria um horário pouco provável de ter alguém no poço. Então, essa mulher, ela decidiu ir esse horário, provavelmente para evitar o contato com outras pessoas. Talvez pela sua reputação, pela sua história de vida,
porque a gente já viu mais aqui à frente, quando Jesus fala com ela sobre isso, ela evitava encontrar outras pessoas. Só que aqui no versículo 7 do capítulo 4, diz assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Vamos tentar visualizar, vamos tentar aqui imaginar a situação. Ela se aproximou do poço, quando chegou lá tinha um homem que ela reconheceu ser judeu, provavelmente pela maneira como estava vestida, a maneira como falava, e aquele homem pediu água para ela. Duas situações totalmente atípicas. Primeiro, homens não falavam com mulheres em público. Segundo, judeus e samaritanos também não tinham uma boa relação. E fica claro aqui, quando ele abre um parêntese, na minha Bíblia, ele abre um parêntese e diz, né? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, aquela mulher ela ficou espantada com aquela pergunta, com aquele pedido. Ele disse, me dá água para eu beber, ou me dá um pouco de água. Ela realmente não compreendeu o que estava acontecendo. Por que aquele homem estava pedindo água para ela diante destas circunstâncias? Ainda tinha uma terceira circunstância que só ela sabia, que era a vida dela. Né? Então, ela responde, no versículo 9, ela diz, o Senhor é judeu e eu samaritana, então como o Senhor me pede água? Observem que ela não diz logo de cara, eu não vou lhe dar água, ou ela não o ignora, ela só fica se questionando, né? Por que você está me pedindo água? Se você é judeu, eu sou samaritana, por que você está me pedindo água? Então, esses versículos, do 1 ao 9, vai marcar o primeiro momento dessa história, que é o encontro de Jesus com essa mulher. Um encontro que Deus havia marcado. Um encontro que ela não planejou, ela sequer sabia que aquele homem estaria lá, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabia da necessidade daquela mulher, e o Senhor planejou aquele encontro de Jesus com essa mulher. E a gente vai entender que naquele dia, a mulher que tinha ido buscar uma água, a simples água que sacia a nossa sede, ela vai encontrar muito mais do que isso. Este encontro, ele nos lembra que Deus também nos encontra, Deus também quer nos encontrar em situações das mais simples às mais complexas. De uma simples conversa com alguém, Jesus pode usar aquela pessoa e se mostrar para você, se apresentar para você, como em uma outra situação. Aqui a gente vê uma situação de um cotidiano, uma mulher vai buscar água no poço, uma situação comum do dia a dia. E a gente precisa lembrar que o Senhor, Ele vai ao nosso encontro. O Senhor quer nos alcançar. Nós é que estamos perdidos. Quem está perdido precisa ser encontrado. O que está perdido precisa ser achado. A gente vê outras parábolas da ovelha perdida, da moedinha perdida. Quando se perde algo, o dono quer encontrar. E nós pertencemos ao nosso Senhor. E o Senhor quer nos encontrar. Nós estávamos perdidos, ou alguns estão perdidos, mas o Senhor, o desejo do coração de Deus é encontrar cada um de nós. É necessário que isso aconteça. Nós precisamos desse encontro. Entenda que o nosso Deus é Deus. Ele não necessita, vamos dizer assim, nos encontrar, mas Ele quer nos encontrar. É o desejo do coração de Deus, é que ninguém se perca. Então, esse encontro marca o primeiro momento da nossa história. Passando para o versículo 10 até o versículo 18, nós temos um segundo momento, que é o momento do confronto. Jesus agora vai confrontar essa mulher. E eu vou ler rapidinho novamente esses versículos, do 10 ao 18, porque só para a gente relembrar, diz assim: então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar
E quem é que está lhe pedindo água? Você pediria, e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água, o poço é profundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Então, nesse momento, acontece um confronto. Primeiro, Jesus iniciou-lhe a conversa, né? Puxou o assunto, ele pediu água. A mulher respondeu com uma pergunta, né? Como é que você, judeu, vem me pedir água que sou samaritana? Aí Jesus agora vai dizer para ela o quê? Se você soubesse quem é que está pedindo água para você, era você que iria pedir a água. E aí ela está olhando simplesmente com os olhos naturais, com os olhos humanos. Ela olha para ele, vê uma pessoa que não tem nada, como é que ele está dizendo para ela que ele poderia dar a água da vida se ele não tem nada nas mãos. Ela diz aqui no versículo 11, o senhor não tem balde para tirar a água daqui, o poço é fundo. Eu pesquisei, a profundidade desse poço era aproximadamente de 26 metros. Então, não dá para você pegar água assim e entregar para ninguém. Tinha realmente que ter um utensílio para chegar lá no fim do poço, no fundo do poço. Quando a gente vai mandar cavar um poço profundo num lugar, para que sejam, eles vão cavando até encontrar os mananciais, as aguinhas que vão correr para de lá aquela bomba puxar, sugar água e fornecer água para a gente. Então, pensando nisso, a mulher estava pensando que lá no fundo do poço vai ter essa água viva, essa água que não vai acabar, que vai estar sempre jorrando. Mas o senhor não tem balde, o senhor não tem utensílio nenhum. Como é que você está me dizendo que vai me dar a água da vida? E aí Jesus vai continuar dizendo para ela: quem bebe dessa água que você está tirando aí do poço tem que vir no outro dia, tem que buscar de novo, porque vai ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Gente, sede é ruim, né? Ontem faltou água aqui em casa à tarde, meu Deus. A gente não estava querendo nem comer para não sentir sede, porque não tinha água para a gente beber. O nosso corpo ele necessita da água, né? Do H2O, do líquido que a gente bebe, mata a nossa sede. Só que aqui, Jesus está falando uma coisa, a mulher está falando outra. A mulher está precisando dessa água. Na verdade, a mulher precisa da outra água, mas ainda não tem ciência disso, né? A água que ela está entendendo aqui, que Jesus está falando, é a água que vai saciar a nossa sede física, que vai satisfazer a necessidade do nosso corpo. E Jesus está dizendo para ela que ele tem algo melhor para dar. Quem bebe da água do poço tem que voltar ao poço todos os dias para buscar mais água, porque essa água, ela vai, em algum momento, a água que eu aparei num balde, num cântaro, numa garrafa, ela vai se acabar e eu vou ter que voltar lá e buscar novamente. Então, a mulher só conseguia contemplar isso. Quando Jesus disse para ela assim: a água que eu lhe der, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, ela fica feliz demais, ela não vai mais precisar voltar no poço, ela está pensando ainda na água que vai saciar o corpo dela. E aí ela diz: pois então eu quero essa água, porque eu não vou mais precisar voltar aqui. Ela diz no versículo 15, né?
Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui. Eu estava estudando um pouquinho esse texto e aí, lendo alguns comentários, eu vi a questão que a gente pode fazer uma comparação à água que a mulher precisava lá no poço, que todos os dias ela ia lá para buscar essa água, e a água que Cristo estava oferecendo, que acabaria com a sede dela uma vez por todas. No Antigo Testamento, era necessário, de tempo em tempo, que os sacerdotes oferecessem sacrifícios pelos pecados das pessoas. De tempo em tempo, era necessário que esse sacrifício fosse oferecido para que os homens tivessem seus pecados perdoados. E Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que, de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus, ele tirasse de nós a culpa. Para que a gente não precisasse estar, de tempo em tempo, oferecendo sacrifício e pedindo perdão, porque nós erramos e precisava sacrificar para que os nossos pecados fossem perdoados. De uma vez por todas, o sacrifício foi feito para que eu e você tivéssemos as nossas culpas levadas por Ele. Então, é como se a água que Jesus está oferecendo a essa mulher é o sacrifício do próprio Cristo por nós, por nossos pecados. Uma vez que nós recebemos e entendemos que esse sacrifício foi por nós, a gente não vai ter mais sede. A necessidade das coisas terrenas passarão, porque o Senhor vai preencher todo o nosso interior. É o Senhor quem nos preenche, quem sacia a nossa sede, quem sacia toda a necessidade que nós temos. O Senhor pode preencher. Só que essa mulher ela ainda não compreendia isso. Ela só estava preocupada com uma coisa. Eu quero resolver meu problema. E o meu problema eu tenho que vir aqui nesse poço todo dia, meio-dia, um horário quente, um horário difícil, porque é o horário que eu posso, que eu tenho acesso a esse poço. E se esse homem está dizendo que vai resolver aqui de um jeito para mim, que eu não preciso mais voltar aqui, eu já quero essa água, né? Na cabeça dela, era isso que ela pensava. E nesse momento, Jesus está estabelecendo uma comunicação com essa mulher. Agora já tem um diálogo um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim. Ele agora já está explicando para ela e ela já está interessada e ela já disse que quer essa água. Então, a comunicação está melhorando entre eles dois. E aí chega um momento em que Jesus diz para ela, ele vai confrontar aquela mulher com a necessidade que ela tem e nem sabe o que tem. Que ele diz assim, vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E aí ela fala, Senhor, eu não tenho marido. O que é que Jesus disse? É isso mesmo, bem disseste, você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que está com você hoje não é seu marido. Nesse momento, Jesus ele quer despertar na mulher uma consciência adormecida. Ele quer fazer com que ela reflita sobre o estado de vida que ela está vivendo. Quando nós somos confrontados, queridos, pelos nossos pecados, nós não somos confrontados para que a gente fique envergonhado, para que a gente seja escandalizado, de forma alguma. Jesus ele queria aqui preparar aquela mulher para o que ela ia vivenciar, o que ela ia receber. Esse confronto aqui na vida dela é para trazer a ela a consciência de que ela precisava de Jesus, que ela era pecadora, assim como o Espírito Santo tem feito com as nossas vidas, tem nos conscientizado, tem nos mostrado quando nós erramos, onde nós erramos, porque não existe mudança daquilo que eu não acho que errei. Se eu estou fazendo uma coisa que para mim está tudo ok, eu vou continuar fazendo. Não estou vendo problema nisso. Então, não vai haver mudança. Por isso que existe a necessidade desse confronto.
Nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Ah, mas eu já aceitei a Jesus, eu já me batizei nas águas, ainda está aqui, eu já fui para a glória. Porque se já tiver ido para a glória, não vai ter mais confronto, né? Corpo glorificado, vida eterna, glória a Deus. Mas ainda estamos aqui. A nossa carne, ela ainda tem inclinação para o pecado. Então, você pode estar pensando, essa palavra é para quem não aceitou a Jesus e precisa ser confrontado no seu pecado e precisa se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender daquilo que temos feito que não agrada ao nosso Deus. Só vai haver mudança na minha vida e na sua vida se houver um reconhecimento do nosso erro. Então, aqui Jesus, ele vai confrontar não para humilhar, mas para revelar a ela a necessidade de algo mais profundo, algo que a água do poço não poderia saciar. Para que ela entendesse que ela precisava mudar de atitude, ela precisava experimentar outro tipo de água, uma água que seria capaz de transformar as necessidades dela. A necessidade da carne já não existiriam mais, porque o Senhor estaria preenchendo completamente aquela mulher. Então, gente, nós também precisamos ser confrontados. Jesus toca na ferida mais sensível daquela mulher, mas não para feri-la ou para curá-la. Ele traz à tona a realidade que ela poderia até ter tentado esconder, mostrando que ele conhecia profundamente ela e assim oferecia algo que ninguém mais poderia dar. O confronto com a verdade é necessário em nossas vidas. Muitas vezes carregamos fardos ocultos ou vivemos realidades que tentamos esconder. Jesus não nos confronta para nos envergonhar, mas para nos libertar. Não somos confrontados para passar constrangimento, apesar de que o Espírito Santo de Deus nos constrange em todos os sentidos. Inclusive, nos constrange quando pecamos e sabemos que estamos errados. Mas ele faz isso para que a gente possa ser liberto, para que a gente seja livre em Cristo. Ele deseja que nós reconheçamos a verdade sobre nós mesmos para que possamos experimentar a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Abra a sua Bíblia, passe um pouquinho as folhas no livro de João ainda, o Evangelho, capítulo 8. Vamos ler o versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso de 32, você encontrou? Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse confronto é para a gente conhecer a verdade que liberta, a verdade que é o próprio Jesus, a palavra revelada, Cristo, é Ele quem nos liberta. Então, precisamos conhecer essa verdade para que sejamos livres. Então, nós temos até aqui o primeiro momento, que foi o encontro de Jesus com essa mulher, todo o plano sobrenatural de Deus para que isso acontecesse. Nós agora vimos um momento de confronto, um momento em que essa mulher é confrontada a saber quem ela é e a necessidade que ela tem do Messias, né, do Cristo. Vamos agora para um terceiro momento, que eu vou chamar aqui de o momento da confissão e revelação, ou da revelação de Cristo e, a partir dessa revelação, uma confissão por parte dessa mulher, que vai estar descrita aqui, voltando para o capítulo 4 do Evangelho de João, dos versículos 19 até o versículo 26. Aqui diz assim: a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo.
Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte de Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Então, nesse momento, eles estão ali conversando e Jesus está confrontando aquela mulher sobre o tipo de vida que ela levava, sobre a natureza de pecado, a prática do pecado, a condição de pecadora daquela mulher. E aí ela vai e já começa a entender: eu sei que o Senhor é um profeta, porque aquele homem estava falando para ela coisas da vida dela que só ela sabia. Só estava ali ela e ele, não tinha ninguém, né, dando a dica aqui no ouvido de Jesus. Então, ela já reconhece que naquela pessoa, naquele homem, ela já reconhece que ele é um profeta. Observem que aqui ela ainda não está considerando ele como o profeta, o Cristo, o Messias, mas um profeta, alguém que tinha uma capacidade de revelação, né, de entender, de saber algo mais. E aí ela agora está começando a se abrir para uma necessidade espiritual, porque ela agora vai questionar, vai interrogar esse homem a respeito das coisas espirituais. Ela agora vai perguntar para ele sobre adoração. Então ela já começa a reconhecer algo diferente, já não é mais a água do poço, agora já é uma outra água mesmo, e esse homem sabe muito. E agora, então, eu já quero saber sobre adoração. E aí ela pergunta para ele onde que se deve adorar. Por quê? Porque os judeus falavam uma coisa, os samaritanos falavam outra. E aí o que é que Jesus responde para ela? Que vai chegar um tempo em que ninguém vai adorar mais no monte, ninguém vai adorar mais em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz assim: mas virá o tempo e de fato já chegou. Já chegou o tempo em que o Senhor tem procurado no meio do seu povo os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que o Senhor tem buscado em mim e em você. E aí ele continua, Jesus continua: Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nesse momento, ela vai dizer assim: não, mas eu sei que vai chegar o dia que vem o Cristo, né? Que vem o Messias. E quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Então, essa mulher, ela já conhecia, já tinha escutado falar que um dia o Messias viria, que Cristo viria, e que quando Cristo viesse, a verdade seria revelada, tudo seria explicado. Apesar dessa mulher estar tendo uma conversa ali, cara a cara, com o próprio Cristo, apesar dessa mulher já estar despertando nela uma curiosidade espiritual, mas ela ainda não tinha entendido, ela ainda não sabia de fato com quem ela estava conversando. Ela reconhece que era um profeta, mas ela não sabia quem era esse profeta. E aí a gente tem aqui, no versículo 26, a revelação. Jesus, ele se revela. Ele se revela para aquela mulher. Ele diz: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Muito prazer, né? Sou eu. Esse aí que você está dizendo que vai vir, que vai explicar, está aqui na sua frente.
E aí, existe uma revelação agora. Lá no começo, era um simples judeu. E aquele homem depois, para ela, para aquela mulher, ele era um simples judeu. Depois ele passou a ser um profeta. Ela foi conhecendo, entendendo. E agora, esse homem, ele se revela para essa mulher como o próprio Cristo. O Messias que ela sabia que estava para vir. O Messias, o Cristo, que quando viesse, explicaria tudo. Ele se revela para ela. Diante dessa revelação, vem... essa mulher é colocada numa situação de decisão. Bom, ela agora já sabe que ele é o Cristo. Cabe a ela acreditar ou não nisso. Jesus se revelou. Jesus já havia revelado coisas a respeito daquela mulher que só ela sabia. E agora, com todas as letras, Jesus está se apresentando. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Eu estou aqui na sua frente. Mas a mulher, ela é colocada diante de uma decisão crucial, acreditar ou não acreditar em Jesus. Este é o momento em que a sua vida pode tomar um rumo completamente novo. Quantas vezes alguém fala de Jesus, ou a gente mesmo vai falar de Jesus para alguém, e aquela pessoa que está ouvindo de Jesus, ou a gente que está ouvindo de Jesus, precisa decidir se a gente vai tomar aquilo como verdade ou não. Jesus está se apresentando. Jesus se manifesta de diversas formas para que o pecador o conheça. Mas cabe ao outro, cabe ao pecador, cabe a que essa mulher acreditar ou não se ele era Cristo. Uma coisa era certa, a decisão dela ia mudar completamente o rumo da sua vida. Se ela não acreditasse, a vida dela ia mudar a partir do momento que ela ouviu falar e decidiu que rejeitou. Não quero. Não acredito. Ou, eu creio, a vida dela mudaria com certeza para melhor a partir daquela decisão. Então, ela percebe que aquele que fala com ela de fato, o Cristo, aquele que pode oferecer a água viva, aquele que pode saciar todas as necessidades dela. E aqui ela entende que a necessidade que ela vai ter de buscar água não vai ser mais necessária. Não porque ela não vai ter mais sede fisicamente, porque nós sentimos sede todos os dias, mas porque ela entende que a sede dela, que precisa ser saciada, não é a sede do corpo, mas é a sede da presença do Senhor. Aquilo que deixava ela a par da sociedade, que deixava ela fora, porque ela era pecadora, agora podia ser resolvido, porque ela estava encontrando aquele que era capaz de oferecer a ela a verdadeira água viva, que é aquele que é capaz de saciar toda a minha sede, toda a sua sede. Tudo aquilo que nós, quando olhamos com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos ver chance de mudança. Jesus está aqui dizendo hoje, vai mudar. Apenas olhe com os olhos da fé, apenas creia que eu sou o Cristo, o Messias, que eu vou mudar a sua vida. E cabe a nós acreditarmos ou não. Essa mulher, ela tomou uma decisão sábia. Ela acreditou. E a gente vai já ver aqui nos próximos versículos o que aconteceu com essa mulher a partir desse encontro, a partir desse confronto, a partir dessa revelação. O que aconteceu na vida dessa mulher? Mas o fato é que todos nós enfrentamos momentos difíceis nas nossas vidas. E nós também precisamos tomar decisões importantes com relação à nossa fé. Acreditar em Jesus, em quem Ele é, e no que Ele oferece requer uma decisão que muda tudo. Devemos estar prontos para fazer essa escolha e permitir que a decisão
que essa decisão nos guie em cada aspecto da nossa vida. Então, queridos, a gente sempre, eu acho que vocês devem escutar muito essa frase que eu vou dizer agora, né? Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados, quando a gente recebe o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente reconhece a soberania de Deus na nossa vida, a nossa vida muda. Com certeza, a nossa vida vai mudar para melhor. Mas em nenhum momento está sendo nos prometido ou garantido que não passaremos por tribulações. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Deus que eu creio, o Senhor a quem eu sirvo, ele venceu o mundo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu vou sim passar por aflições, elas continuarão existindo. A diferença é a maneira como eu vou enfrentar essas aflições, como eu vou encarar, a partir do momento que é Jesus quem guia a minha vida. Se eu não ajo mais com a minha força, pela minha própria vontade, mas se é o Senhor quem governa a minha vida, as aflições virão e passarão. E eu serei mais do que vitoriosa, porque o meu Deus é um Deus vitorioso, que vence todas as batalhas. É um Deus que venceu a morte, o que pode mais contra a vida carnal da gente do que a morte? Nada. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele não está mais naquela pedra, ele não está mais pendurado na cruz, ele ressuscitou. Então, esse Deus que ressuscitou, ele quer nos dar uma vida abundante. Ele quer fazer com que nós deixemos de ser cisternas, que está ali a aguinha, todo dia tem que cair para se manter cheia, e a gente passa a ser fonte, porque da gente vai jorrar água. Vocês entendem isso? Da gente vai jorrar água. O Espírito Santo de Deus, ele vai superabundar nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos decidir que é esse Deus que tem que guiar a minha vida e a sua vida. Assim como essa mulher fez. E o mais interessante é que uma mulher que no começo dessa história, ela precisava ir praticamente escondida, eu vou usar até essa expressão, ela ia ali escondidinha buscar a água que ela precisava, porque certamente ela seria desprezada, certamente ela seria maltratada pela condição de vida que ela tinha. Essa mulher, ela simplesmente ela deixa o seu cântaro, o seu jarro, aquele objeto que ela foi lá para buscar água. Ela larga a mão dele e ela volta correndo para o meio do seu povo para dizer que encontrou o Messias. Leia comigo, por favor, os versículos 27 ao 30 e de novo 39 ao 42, que diz assim. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Lá no 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. E quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o vimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então, olha que mudança. Olha o impacto que teve na vida dessa mulher um encontro verdadeiro com Jesus. Ela esqueceu que ela era criticada,
ela esqueceu que ela era marginalizada ou esqueceu no sentido de dizer assim, isso não importa mais. Né? Não é no sentido de não ter mais lembrança. Ela bem sabia quem ela era. Mas isso para ela não tinha mais importância. Mais importante do que o pecado que ela tinha, a vida miserável que ela vivia, era o fato de ela agora ter encontrado, ter conhecido alguém que podia mudar a vida dela. E ela não queria guardar isso só para ela. Ela queria que todos soubessem quem era o Cristo. Quando a gente aceita Jesus, aí arde aquele negócio no nosso coração que a gente tem que falar, porque é tão bom, que a gente quer que outras pessoas experimentem o que a gente experimentou. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, em outro momento, quando eu me converti, aquilo para mim era tão incrível, que eu queria que os meus irmãos experimentassem aquilo que eu estava experimentando. E eu lembro que eu me mudei de quarto. Meu irmão dormia no quarto sozinho, eu desmontei a minha cama, porque no meu tempo a cama ainda era montada toda por pedaços. Hoje é um box, você arrasta tudo, né? Mas no meu tempo tinha a parte aqui, o parafuso, a parte daqui, o parafuso. E eu com a chave de fenda, desmontei todinho, levei minha cama para o quarto do meu irmão, porque eu queria aproveitar todos os instantes que eu podia para falar de Jesus para ele. E, às vezes, o tempo era só na hora de dormir, porque eu estudava, eu trabalhava, só dava de noite. E aí eu queria estar com ele até a hora dele dormir para poder estar falando de Jesus. Até que meu pai brigou, cismou e mandou eu voltar para o meu quarto, fez eu desmontar a cama e levar de volta. Mas o Senhor alcançou a vida dos meus irmãos, para a glória de Deus. Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente está no primeiro amor. Me lembro fala da Aurenia, eu converso muito com ela, ela diz assim, mulher, eu não posso ficar calada, as pessoas têm que saber o que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que contar, me ajuda, eu quero aprender, porque eu quero falar do que Jesus fez. E era essa a sensação que essa mulher tinha. Ela encontrou o Messias, ela encontrou a salvação. Todos os problemas dela, ela agora estava acreditando, depositando nas mãos daquele homem, Cristo Jesus. E ela não podia guardar isso só para ela. E agora não importava mais quem ela era, ficou para trás. Já era aquela mulher que estava toda errada, que as pessoas certamente não davam voz para aquela mulher, não prestavam atenção nela, era alguém esquecida no meio daquele povo. Ela agora não estava mais nem aí para isso, porque o que Jesus havia feito na vida dela, a maneira como Jesus tinha alcançado o coração daquela mulher, precisava ser dito para outras pessoas. Então, ela voltou lá para o meio do povo e ela disse, gente, o Messias, venham ver que eu achei aquele que a gente está esperando, o Cristo. E só de ela falar, muitas pessoas já creram. Muitas pessoas, diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 30. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então, pelo testemunho daquela mulher, muitos creram. E aqueles que foram até onde Jesus estava, pediram, Senhor, fica aqui conosco mais um tempo. Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar. E, por mais esses 2 dias, muitos outros creram, porque agora eles não estavam mais só ouvindo o que a mulher estava dizendo. Eles estavam vendo, eles estavam tendo a oportunidade de também experimentar daquele poder redentor, daquele poder salvador. Aquele cântaro que a mulher deixou, ele simboliza uma vida deixada para trás. Isso aqui já não me importa, não é mais essa necessidade que eu tenho. Esse vaso aqui, com água, sem água, isso não importa mais. Eu já não preciso mais dessa água. A água que eu preciso, ela está aqui comigo. A fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, ela agora tinha entendido, tinha encontrado, tinha entendido que era aquilo que ela necessitava
de verdade. Porque às vezes a gente pensa que precisa de coisas materiais, e é bem certo que tem coisas que nós necessitamos realmente. Precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de vestimenta, precisamos de um emprego, precisamos de uma locomoção, precisamos disso. Mas tem algo mais valioso do que todas essas coisas, que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. É buscar esse reino que o Senhor quer nos dar, para que todas as outras coisas que forem necessárias para nós, o Senhor nos acrescenta. É entender que essa necessidade física da gente, ela só faz sentido se a gente primeiro entender a nossa necessidade espiritual. Só faz sentido eu buscar alguma coisa se eu buscar primeiro o reino de Deus. Só vai fazer sentido se eu entender que eu necessito da presença de Jesus na minha vida, que é Ele quem deve modificar os meus passos, o meu caminho, que é Ele quem é o meu guia, que é Ele quem sacia a minha sede e a minha fome. É Ele quem supre todas as minhas necessidades, assim como Ele supriu as necessidades dessa mulher. Ele supriu as nossas necessidades, Ele vai suprir a necessidade desse mundo decaído, perdido, que está aí gritando por socorro, esperando que a palavra de Deus seja pregada. Que nós possamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos receber, e depois que nós recebermos, vamos nos transformar de cisterna para fontes, precisamos sair e falar aquilo que temos recebido. E o resultado nessa história toda, ele é extraordinário. Extraordinário no sentido literal da palavra. Ele vai além do ordinário, além do comum. Ele é extraordinário. Por quê? Porque muitas pessoas reconheceram que o Messias havia chegado, que o Messias estava ali, no meio do povo. Quando nós experimentamos uma verdadeira mudança em nossa vida, isso reflete o nosso testemunho. A transformação que Jesus opera em nós, ela deve nos motivar a compartilhar com os outros o que Ele fez. Nosso testemunho pode ser catalisador para que outras pessoas venham a conhecer e crer em Cristo. E não permita que o diabo, que é o acusador, venha acusar você, dizer que você... Quem é você para falar de Jesus? Você não está lembrando, não, que você era isso e aquilo? Não aceite acusações. Acusações não vêm do Senhor. O Senhor não nos acusa, o Senhor nos ama. O Senhor, quando nos confronta o nosso pecado, é para que a gente possa reconhecer e mudar de atitude. Não é para nos envergonhar. Então, quem quer envergonhar, quem quer trazer à tona o tempo todo para você o velho homem é Satanás. Mas, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai entender e você não vai mais permitir que Satanás coloque na sua mente que você não é merecedor desse amor, que não foi por você que Jesus morreu, porque você não merece. Realmente merecer, nós não merecíamos. Mas Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, ofereceu o sacrifício que foi de uma vez por todas, que foi Cristo Jesus, para que eu e você experimentássemos dessa água que sacia toda a nossa sede. Amém? Para finalizar, eu quero só ler aqui um trechozinho que diz assim: a jornada da mulher samaritana, ela nos desafia a refletir sobre a nossa própria caminhada com Cristo. Todos nós precisamos de um encontro com Jesus, onde Ele nos confronta com a verdade, se revela, nos chama a tomar uma decisão e nos conduz a uma vida transformadora, que foram os 4 passos, os 4 momentos da mulher samaritana. O encontro com Jesus, o confronto com a verdade e a verdade revelada, porque o Senhor se revela como o Messias, e depois nós somos chamados a tomar uma decisão. Que nós possamos seguir esses 4 passos do encontro, do confronto, da decisão baseada na revelação e na mudança. E assim experimentar a transformação que só Jesus pode trazer. Amém?
Queria convidar aqui o grupo de louvor, foi breve hoje, né? É porque era para o dia de Santa Ceia, a mensagem era ser menor, né? O grupo de louvor vai nos levar à adoração com mais um cântico. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos meditar na letra desta canção e, em seguida, nós vamos fazer uma oração de confissão, de arrependimento, de reconhecimento da necessidade da mudança. Pense um pouco como está a sua vida hoje, o que necessita ser mudado. Medite na letra dessa canção e, em seguida, nós vamos orar. Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus falou contigo hoje? Você ouviu Deus falar com o seu coração? Enquanto a Denise estava ministrando essa palavra, algo estava latejando aqui no meu coração. O Espírito Santo estava falando algo muito forte comigo, no sentido de que existe algo, muitas coisas nas nossas vidas, existe algo que nos aprisionam. Tem muita gente ainda preso, muita gente ainda sob cadeias espirituais. Aquela mulher, ela estava numa cadeia espiritual, nitidamente. Aí você me pergunta, qual, pastor? Ela estava evitando as pessoas. Ela queria a todo custo não encontrar ninguém. Quem sabe aquela mulher estava sob uma opressão maligna, com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo de tudo e de todos, com medo de gente. Sobre um constrangimento, sei lá, vou ver fulano de tal e ele vai me julgar, vou ser julgada por alguém. Eu conheço pessoas que têm essa opressão. Pastor, eu não fui porque eu estava com medo de me sentir julgada. Eu me sinto julgada. Tem gente que se acha tão culpada, tão miserável, que acha que todo mundo está julgando ela. Você precisa se sentir miserável diante da pessoa certa, e a pessoa certa, o nome dela é Jesus Cristo. Porque Ele pode sim te libertar. Quando Jesus diz, eu sou, porque Jesus disse, eu sou para ela. Quando Jesus diz, Ele está se revelando como aquele Deus que libertou o povo que estava no Egito, que estava numa escravidão. O Deus que tem poder para enviar pragas, para quebrantar o coração, no sentido de humilhar o faraó, para faraó dizer assim, chega, deixa esse povo ir, né? E é nesse sentido, e tudo que a Denise pregou hoje, que eu também quero que você entenda. Se você precisa se libertar de alguma coisa que está aí amarrando você, Jesus veio ao teu encontro hoje. Jesus veio ao teu encontro hoje. Aquela mulher que não podia ver gente, em pânico de ver gente, naquele momento em que Jesus disse, eu sou para ela, ela foi atrás de gente. Ela foi atrás de gente para dizer, ei gente, achei o Messias. Eu não sei qual é o teu pânico, eu não sei qual é a tua prisão, eu só sei que tem um Deus que quebra todas as cadeias, e Ele está aqui. Eu sei que tem um Deus que quebra todas as cadeias, eu sei que tem um Deus que sacia toda a sede, eu sei que tem um Deus que é libertador, eu sei que tem um Deus que é poderoso, e Ele está aqui nessa noite. O ministério vai ministrar essa canção, e enquanto nós adoramos, eu desafio você, sair do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos clamar a esse Deus, o eu sou, o Deus que se revelou como eu sou, porque Ele é o libertador,
Ele tem poder para libertar a tua alma. Ele tem poder para libertar você dos seus medos, dos seus temores, dos seus traumas e especialmente dos teus pecados. Esse Deus tem poder. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos cantar juntos. Vamos louvar. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se você quer aceitar Jesus também, venha. Venha, aceite a Jesus no teu coração. Se você precisa de libertação, venha. Se você precisa de cura, venha. Se você precisa de coragem, venha. Venha, o Senhor te chama nessa noite. Não quero mais buscar em outras fontes, e não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Clame a Ele nessa noite. Clame, abra a sua boca. Comece a clamar ao Senhor, que venha te libertar, te curar, restaurar a tua vida, restaurar a tua sorte. Ele está aqui nessa noite para fazer grandes coisas. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem meu reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber. Sim, meu Deus. Derrama a tua fonte nesse lugar. Sacia-me, Derrama a tua fonte nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. eu quero fluir em tua paz. Eu quero Beber da tua fonte.
Senhor Jesus. Sei que Tu estás aqui, Senhor, nessa noite. Eu sei que a Tua presença é real nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, passa o Teu rio aqui, Jesus. Sacia a nossa sede, Jesus. Cura, lava, liberta, transforma, Senhor. Faz a Tua obra nessa noite nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Tira o medo, tira a ansiedade, tira a depressão, tira a culpa, tira, Senhor, aquela prisão, quebra as cadeias, as algemas, tira a raiva, tira a angústia, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que nos prende, todas as amarras. O salmista diz: Senhor, que laços de morte cercaram ele, e o Senhor foi a salvação. Tu és a nossa salvação, Senhor. Ó Deus, desfaz todo laço nessa noite aqui sobre as vidas. Vem enxugar a nossa lágrima. Sim, Deus, despedaça o jugo do opressor. Despedaça, Senhor Deus, todo tipo de opressão. Desfaz todo tipo de cadeia espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Quebra, Senhor Deus, as algemas espirituais. Que, ó Deus, desfaz as obras de feitiçaria nessa noite, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Deus, quantas pessoas, Senhor, já não aguentam mais, estão cansadas e sobrecarregadas. Estamos aqui, ó Deus, clamando a Ti. Clamamos a Ti. Tu és a fonte, Tu és a solução, Tu és a resposta, Tu és o Salvador. Aleluia. Tu és o Messias, o Cristo, o meu Salvador. Quebra, Senhor, nesse momento, quebra toda a cadeia espiritual do mal. Aqueles que sofrem com ansiedade, depressão, pânico, com medo, todos os traumas caiam por terra agora em nome de Jesus. Toda timidez, toda vergonha caia por terra agora em nome de Jesus. Seja lavado nessa noite pelo sangue de Jesus. Deixa a água do Espírito te lavar nessa noite. Lavar a tua alma, lavar o teu coração, lavar você do alto a baixo. Seja limpo, seja limpo, seja limpo pelo poder da palavra, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Seja limpo, seja curado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Seja transformado, seja renovado, seja transformado, seja renovado, aleluia. Deus tem uma nova história para você, aleluia. Viva essa nova história, viva uma nova história, viva uma história de poder, viva essa nova história que Deus escreveu para você. Se você crê como aquela mulher creu, eu vou te pedir para você fazer um ato profético, simbólico de fé. Sabe qual é? Abra a tua boca e dê um brado bem alto de vitória, de glória. Simplesmente grite, aleluia, aleluia. Grite mais, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Bote a mão no seu peito aqui, no seu coração. Você vai fazer uma declaração muito importante agora. Você vai dizer assim: Deus pode, Deus quer suprir cada uma das minhas necessidades. Diga de novo: Deus pode, Deus quer suprir cada uma das minhas necessidades. Glorifique mais uma vez o Senhor, aleluia. Aleluia. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte. E se você crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior vai rio, irmão. Vazio nunca mais. Nunca mais você vai ficar vazio. Nunca mais você vai estar meio cheio. Você vai ser uma pessoa transbordante. Quantos querem ser transbordantes? Digam amém. Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo e você será uma pessoa transbordante. Amém? Levante as tuas mãos, receba a bênção apostólica. Eu desejo que você tenha uma semana transbordante. Eu desejo que você vai transbordar. De hoje em diante você vai ser uma pessoa transbordante em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o transbordar do Espírito, seja sobre a tua vida, meu irmão, seja sobre a tua vida, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que crê, diga um amém bem forte. Aleluia.